Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com uma evocação da gravíssima crise internacional no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Em um artigo da página Liberalismo Brazuca, a Rússia e a situação na Ucrânia. O artigo dos nossos parceiros da página Liberalismo Brazuca essencialmente analisa os efeitos econômicos péssimos de uma guerra aberta entre os dois países. Na época que no momento que o texto foi escrito, foi antes da invasão da região de Donbass, a região onde há a prevalência das forças separatistas russas apoiadas pelo governo de Vladimir Putin, portanto, antes do movimento radical do presidente russo de reconhecer a independência daquelas regiões. Nesse momento, o pessoal da página Liberalismo Brazuca apostava que não aconteceria uma invasão. Tecnicamente, podemos dizer que já houve uma invasão, que, portanto, já provocou sanções dos países do Ocidente à Rússia, embora não tenha sido, ao menos até o momento, uma invasão de larga escala. Mas existe claramente um preocupante discurso por parte do mandatário russo, do czar, na prática, Vladimir Putin, no sentido de negar à Ucrânia a sua soberania nacional, seu direito de existir como nação independente, a sua consistência como nação independente. Isso, sem sombra de dúvidas, é algo muito preocupante, é um passo muito preocupante, grave e sério por parte do mandatário russo. Autoritários como Vladimir Putin, não começam geralmente com a plenitude do seu autoritarismo a escalada da sua tirania. E é sobre isso o artigo do Roberto Rachevsky, o que a história nos ensina sobre a escalada autoritária. Esse artigo, do ponto de vista prático, é um alerta do Rachevsky aos pequenos gestos de tirania. Quando nós vemos mobilizações que nos parecem menores em envergadura, numa direção autoritária, em que se vai avançando paulatinamente sobre as liberdades individuais, nós devemos recear, temer esses movimentos, ter uma atenção bastante expressiva a esses movimentos, porque nós nunca sabemos em que, no fim das contas, eles desembocarão. Então é esse o alerta com remetência a eventos históricos em que essa máxima se patenteou, que o nosso Rachevsky nos faz no seu artigo. Do mesmo autor, temos o texto sobre dar crédito a Gramsci pela hegemonia marxista na guerra cultural brasileira. O Rachevsky está aqui dialogando com a ideia de que existe uma revolução gramsciana em curso no Brasil, inspirada, como diz o nome, nas ideias do filósofo marxista Antônio Gramsci, que era um filósofo que entendia que era mais interessante para as esquerdas, para o marxismo, atuar no campo da cultura, buscar uma prevalência quase que absoluta nas esferas de expressão do imaginário, as esferas de expressão da cultura, a fim de que a dominação se efetivasse em bases mais sólidas, mais poderosas, mais fortes. E muitos entendem que por detrás do processo de dominação da esquerda dessas esferas do imaginário no Brasil, e por extensão de dominação das ideologias que invocam, que reivindicam a presença mais maciça do Estado na vida social, estaria uma estratégia gramsciana deliberada de conquista desses espaços. No entanto, o Rachevsky sustenta que a ideologia gramsciana chegou muito tarde nas universidades brasileiras, na elite cultural brasileira, e que este processo tem bases mais antigas e que estão, portanto, mais enraizadas na nossa estrutura de formação do imaginário, da nossa cultura política. Ele vai evocar, por exemplo, o positivismo, que influencia o Brasil desde a reta final do século XIX, desembocando na proclamação da República e na presença da ideologia positivista na formação do regime republicano, e o próprio trabalhismo, que no Brasil ganha a sua consistência sobre uma gênese varguista. Portanto, vem lá do Vargas, daquilo que o professor Antônio Paim chamaria de um patrimonialismo modernizante, que tem sua gênese com o Marquês de Pombal, já ainda no período
de subjugação do Brasil por Portugal, de maneira que existe um passado muito mais enraizado, muito mais antigo, longevo, do que meramente a presença gramsciana a justificar esses problemas no cenário brasileiro. Bem, agora nós temos uma história, uma alegoria que mostra a conversão de alguém que foi adepto dessas ideologias marxistas em um defensor das teses liberais e capitalistas. É o texto do Juliano Oliveira, O enredo de uma conversão ao livre mercado e a importância do entendimento dos benefícios gerados pelo capitalismo. Ele conta a história de uma pessoa que, quando jovem, era um militante marxista de faculdade, daqueles típicos que todo mundo conhece, pelo menos já viu algum proclamando as suas sandices, que, no entanto, convertendo-se em empresário, tendo que lidar na pele com as dificuldades e restrições impostas pelo Estado e pelas suas regulamentações excessivas, acaba mudando as suas convicções e se torna um liberal ou até um libertário. É uma analogia com que o Juliano Oliveira ilustra a mensagem das vantagens de uma apologia ao capitalismo liberal em detrimento das teses marxistas que muitos insanamente esposaram na juventude. Por falar em capitalismo liberal, em livre mercado, nós temos agora mais um texto da página Liberalismo Brazuca em que ela estuda as vantagens dessa abertura de mercado, da presença do setor privado em alguma atividade econômica, qualquer que seja, praticamente todas, com um exemplo específico, que é o exemplo das telecomunicações. Telebrás e a história da telecomunicação no Brasil. Esse artigo traz um histórico desse setor que foi mantido nas mãos exclusivas do Estado por muito tempo no Brasil sob argumentações estatizantes, até que as políticas privatistas dos governos tucanos nos anos 90 permitiram uma presença do setor privado nesse setor, o que certamente melhorou a qualidade da prestação do serviço. Nesse sentido, sob o mesmo espírito, uma crítica ao Estado babá no artigo As Consequências do Estado Babá, da página Liberalismo Brazuca. Toda vez que um burocrata governamental tenta gerenciar as nossas vidas, diz o artigo, a tendência é que isso resulte numa falha miserável. Seja para reduzir o consumo de drogas, seja para impedir a jogatina, seja para combater os refrigerantes, geralmente não funciona. E o autor do artigo termina com uma frase de um grande liberal. Um dos maiores erros que existe é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Essa foi uma frase do grande Milton Friedman, ícone da Escola de Chicago, proferida em 1975, que ele sustentou esse posicionamento com muita razão, com muita propriedade. Por fim, terminando o nosso IL Flash de hoje, mais um episódio da série A Sabedoria de Heróis da Liberdade, do João Luiz Mauad, mais uma publicação dele sobre um grande personagem da história liberal, que no caso é a sabedoria de Ludwig von Mises. Mises não poderia ser melhor recomendado ou citado como um campeão da luta pelas liberdades individuais contra o Estado Leviatã, o Estado Babá, que aqui se está criticando. Mises, nascido em 1881, falecido em 1973, foi um grande ícone das teses da Escola Austríaca de Economia, um defensor da liberdade econômica, das privatizações, da responsabilidade individual, enfim, de todas as grandes bandeiras representadas pelo liberalismo. Ele que evocava a tradição liberal, dizia que estava respaldando a tradição clássica do liberalismo e, portanto, é um grande nome que sempre vale a pena resgatar nas reflexões liberais contemporâneas e que é muito influente no movimento liberal brasileiro atual. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo nosso Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.